é Deus que dá, quando é Deus que faz, Ele cuida da manutenção daquilo que Ele te entregou. Deus não te daria um filho que você não fosse capaz de educar. Deus não te daria um emprego que você não fosse capaz de manter. Deus não te daria um ministério para você sucumbir debaixo dele. Deus está dizendo: aquilo que eu te fiz gerar, também te farei manter, te farei manter, te farei manter. Sara está maravilhada, alegre demais, porque ela já não imaginava ter, e agora ela se vê mantendo o que não podia nem ter. Está feliz da vida. Está vendo a verdade do tripé da geração patriarcal, que é o nome do memorial de Deus, segundo o relato de Êxodo 3. Qual? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que Deus é esse? Deus de Abraão, Deus que faz promessa. Deus de Isaac, Deus que cumpre tudo que promete. Deus de Jacó, Deus que dá manutenção a tudo que já fez. Está feliz a beça, mas a alegria dela não é completa. Sabe por que a alegria dela não está completa? Vê se você entende. Ela está vivendo o auge da realização da vida dela. Capítulo 21 do livro de Gênesis. Sara está no auge da sua realização. Mas perceba como a alegria dela torna-se vulnerável. A alegria dela se torna muito frágil. Olha o que o texto diz. Que ela está andando de um lado para o outro, feliz e realizada. Mas de repente, ela vê que o filho de Agar, aquela a quem ela se refere como escrava, está zombando do seu filho, Isaac. Ou seja, ela percebe que Ismael está zombando de Isaac. Isso aqui é briga de irmão, coisa natural. Aí ela olha, e isso rasura a alegria daquele momento que deveria ser plena. Mas sabe por que vai rasurar? Porque quando você tem pendência dentro da casa, a tua alegria fica vulnerável. Você pode estar vivendo o seu momento, mas se você tiver pendência, basta você olhar para a pessoa ou para a pendência, para aquilo fragilizar a sua alegria. Por exemplo, dependendo do nível de pendência que você tem com o seu vizinho, você pode estar vindo alegre. Dependendo do nível de pendência, só de ver ele no portão da tua garagem antes de entrar, aquilo já rasura a tua alegria. Você pode estar numa igreja feliz, pode estar abençoado, cultuando ao Senhor. Se de repente senta próximo a você alguém que tem problema contigo, no bairro, na região, ou na própria igreja, aquilo já limita o teu culto, que estava tão bom. Porque você pode estar pleno, você pode estar feliz, mas se houver alguma pendência na sua casa, na sua vida, nas suas emoções, aquilo que era para ser, fica... se torna frágil. Não é que você não fica alegre, mas sua alegria é facilmente atingida e vulnerável. E aí agora o que Sara vai dizer? Vai dizer que a alegria dela é o que ela vai demonstrar. Está sendo atingida por causa da brincadeira ou da zombaria que Ismael está fazendo com Isaac, o filho de Sara, o filho da promessa. Meu irmão, ela vai fazer um barraco gospel. O texto diz que ela olha para Abraão e diz: deita fora esta escrava e o filho desta escrava, porque o filho desta escrava não vai herdar com meu filho Isaac. Mas a gente volta capítulos um pouco mais antes do capítulo 21, e a gente sabe que Ismael não tem nem idade para ter pendência com Sara. O que está acontecendo aqui de verdade, gente? O que está acontecendo aqui de verdade é que Agar não passa pela goela de Sara há muito tempo. Só que a gente olha para Agar e é fácil dizer: realmente, também não passaria da minha. Foi para a cama com o meu marido? Foi, mas ela foi na condição de sua serva. Foi porque você mandou. Comece agora a analisar apenas por alguns instantes a condição de Agar. Agar era alguém que jamais poderia desobedecer o mando de Sara. Sabe quem é ela? Uma das servas mais antigas da casa. Uma das primeiras peregrinações que Abraão e Sara fizeram rumo ao cumprimento da promessa foi ter que descer a terra do Egito. Sabe aonde Agar aparece? Na subida. Ela vem como uma serva conquistada do Egito para servir a Sara. Sabe quem é Agar? No capítulo de número 18 do livro do Gênesis, uma das servas mais amadas, mais dedicadas e mais leais. É
por isso que há citação do seu nome antes mesmo do capítulo 21. Aí olha isso, Sara ainda não conhecia Deus direito, ainda está caminhando para conhecer o Senhor. Então ela tenta dar uma ajudinha na promessa que Deus tinha feito, de que ela teria um filho. E aí quem ela vai chamar para ajudar? A serva Agar. Ela chega para Agar, e agora pare de olhar só pelo lado de Sara e comece a olhar pelo lado de Agar. Alguém que serve a um senhor, no mínimo 30 anos mais velho do que ela. E serve uma senhora, no mínimo 30 anos mais velha do que ela. Alguém que ela viu e sabia que Deus cuidava deles. Alguém que no dia que andou errante pela primeira vez no deserto de Sur, ela chamou El-Roi, ela começou a falar em hebraico. Ela dizia, ouvi o Deus que me vê, ela reconheceu esse Deus. Alguém que via em Sara muito mais do que uma senhora, um ente materno. Alguém que dava a Abraão o respeito que se presta a um pai. Agora esta moça, que eu não sei quantos anos mais nova, mas no mínimo 30 anos mais nova do que Abraão, vai ouvir Sara dizendo, deita com ele. E quando ela manda, porque a senhora não pede, a senhora manda, quando ela manda, deita com Abraão, ela diz assim, Abraão, deita com Agar, ela é a minha serva. E aí vai acontecer o quê? Aquele reboliço que a maioria das pessoas já sabe, mas tem alguém que não sabe, vamos deixar sucinto. Ela engravida e Sara fica agoniada e perturbada. Por quê? Porque Agar não está sabendo lidar com o poder que recebeu. E por que não está sabendo? Porque foi chamada para ser serva, não para ser senhora. E foi Agar que delegou a ela um poder que ela não estava preparada para administrar. Então às vezes a gente reclama do que cria, reclama do que permite, reclama do que deixam fazerem, reclama da autoridade que a gente delega, reclama do poder que a gente manda. Porque na verdade muitas vezes a gente constitui as pessoas em cenários que são confortáveis para nós, mas não são para elas, e depois se incomoda quando vê elas agindo diferente de como nós agiríamos se fosse elas, porque Agar foi chamada para ser serva, e até este momento jamais senhora, mas como se comportar como uma serva tão abnegada, carregando a semente do homem com quem Deus fez uma aliança. Não adianta, o nariz dela sobe, o tupete também, e ela começa a andar pela casa quase que esfregando a barriga na cara de Sara. Só que Sara é senhora. Com barriga ou sem barriga, ela é senhora. Porque quando Deus separa alguém, independe do que essa pessoa carrega. Sara é a senhora. E aí Sara vai fazer o que uma mulher sabe fazer quando está injuriada. Ela não pode botar Agar para fora, porque deu a ela direito para ficar do lado de dentro. Então o que Sara vai fazer? Vai matar Agar na unha. Na unha. Só que ela não pode falar. Agar não pode reclamar. Agar não pode fazer gabinete. Agar não pode se queixar. Quem aqui já teve que lidar com uma mulher ou com uma mãe em dias de tensão? Já deve ter ouvido vez ou outra uma mãe, uma avó e uma tia no meio de uma luta dizer, eu vou sumir, hein? Porque tal pessoa pode dizer isso, mas Agar não podia. E aquilo que eu não consigo manifestar do lado de fora, normalmente me derruba do lado de dentro. E num ataque desesperado, o texto diz que Agar sai de casa. Sai correndo errante pelo deserto de Sur. E é a primeira vez que ela foge. Deserto de? Qual é o nome do deserto? Sabe o que significa Sur? Muro. Vamos lá, o que significa Sur? No caminho de fuga. O anjo aparece para ela e diz, faz o que aqui, Agar? E dá para ela uma ordem dizendo, volta. E ela tem que voltar. Porque o deserto de Sur é caminho de fuga. E por que Agar quer fugir? Porque chega uma hora que não importa o que você carrega, a pressão é tão grande que você só quer fugir. E foi o que aconteceu com ela. Ela foge, mas Deus não respalda a fuga dela. Envia o anjo que limita e manda ela voltar. Agora não é à toa e nem por coincidência que o nome do deserto é Sur, que significa... Porque quando o seu caminho é de fuga, você só dá de frente o muro. Quando o seu caminho é de fuga, Deus não abre a porta para você.
Quando o seu caminho é de fuga, Deus não deixa você fazer as conexões certas. Quando o seu caminho é de fuga, a chave de Davi não aparece diante de você. Quando o seu caminho é de fuga, você insiste e não rompe. Você foge e não chega. Você quer sumir e não some. Você quer ir e não vai. Você fica limitado. Deus está dizendo a alguém hoje aqui: ei, tem caminhos e portas que não vão se abrir se você tentar utilizar a fuga para chegar. Camila, então o que eu faço? Veja o que H fez. O anjo chega para ela e diz: olha, ela diz: eu vi o Deus que me vê. Aí ele diz: e o nome do menino será Ismael, que significa o Senhor ouve. Então veja, ela está dizendo: eu vejo que me vê. Quando ele diz Ismael, ele está dizendo para ela: Agar, o Senhor ver e também. Isso faz Deus ser testemunha ativa de tudo que ele participa. O que Deus está dizendo para Agar é: Agar, eu estou vendo e eu estou ouvindo tudo. Às vezes a gente ouve uma coisa e não pode fazer nada. Às vezes a gente vê uma coisa e não pode fazer nada. Só que Deus está dizendo: tudo que eu vejo e eu ouço, eu considero. E tudo que eu considero, eu determino uma ação sobre aquilo. Dê uma olhada para o período que o povo estava no Egito. Quando é que as coisas começam a mudar? Diz o texto: eu, o Senhor, vi, ouvi e desci para livrar o meu povo. Existem circunstâncias na sua vida e situações que você vai ver, vai ouvir. Outras pessoas verão, saberão, mas não testemunharão. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: eu estou vendo tudo, eu estou ouvindo tudo, eu estou considerando tudo. E se eu considero, eu vou fazer uma coisa. E a primeira coisa que ele faz é dar para Agar um motivo. Para quê? Para aguentar a pressão. Porque a gente não foge por causa da pressão. A gente foge por não ter motivo para aguentar o que a gente aguenta. Só que agora ela tem um motivo, porque o Senhor diz para ela: esse menino eu também vou cuidar. Ele se chama Ismael e eu também vou ser com a descendência dele. Mas agora, Agar, volta e te humilha debaixo da mão da tua senhora. Aí ela vai ter que voltar e se humilhar. E a gente tem que aprender isso na nossa vida. Quando a gente não tem para onde ir, tem que aprender a fazer o caminho de volta. Por mais humilhante que isso pareça. Ela volta, se humilha. Sabe o que ela vai fazer? O que Salomão disse quando falou: levantando-se contra ti o espírito do governador, não saia do teu lugar. Sabe como é que a gente interpreta esse texto? Achando que tem que afrontar, achando que tem que confrontar. Só que o texto está dizendo, na sabedoria, quando ele diz: levantando-se contra ti o espírito do governador, o que é isso? Uma hierarquia, alguém superior. Ele não está dizendo combata, ele está dizendo submeta-se. Não meça forças com quem você não vai ganhar. É o que ele está dizendo. Estou falando de hierarquias, estou falando de convivência. E o princípio da obediência vai corrigir tudo. Volta ela, Sara tem que receber de volta, mas nunca mais Agar desce na goela dela. Nunca mais. Quando ela chega no capítulo 21, chamando Agar de escrava. Isso não é só nomenclatura, isso é comportamento. Para ela chamar Agar de escrava, uma vez que ela estava sobre a tutela de Sara e não de Abraão, comece a imaginar qual é o tipo de vida que Agar leva dentro daquela casa. Que tipo de água ela bebe? Que tipo de tenda ela dorme? Que cama ela deita? Que tipo de comida é oferecida para ela? Porque Sara a chama de escrava com muita liberdade. Deita fora esta escrava, porque o filho desta escrava. Não, olha isso, gente. Quando era útil para Sara, era o quê? Mas quando atravessou a minha goela, agora é o quê? Quando ela diz, deita fora ela, porque o filho da escrava está zombando do meu filho, a gente sabe que o problema ali não é a zombaria de Ismael. O problema ali é que essa é a gota que eu precisava para derramar o copo que já estava cheio de alguém que eu não suporto. Então era a oportunidade que ela tinha para colocar Agar para fora, até porque ela já tinha a garantia de que a promessa tinha se cumprido na vida dela. Camila, eu não estou entendendo, vai entender. Eu vou ser muito específica no que Deus me deu ordem para entregar nessa noite. E é necessário maturidade da nossa parte para ouvir o que Deus está a dizer. Quando Agar era útil para Sara, ela disse serva. Mas no dia que ela
deixou de servir a utilidade que Sara imaginava que ela deveria servir. Deixou de ser serva e passou a ser escrava. Agora perceba, não é coincidência no texto. Olha o que o texto diz. Que Sara chama Agar de escrava quantas vezes? Deita fora esta escrava, porque o filho desta escrava não herdará com o meu filho Isaque. Quantas vezes? Agora, quando Deus se levanta para consolar Abraão acerca do que Sara está fazendo, olha o que ele diz. Abraão, faz o que Sara te diz, porque acerca desta... acerca desta serva e acerca do filho desta, ele fala por segunda vez de novo, acerca do filho desta, eu também farei uma nação. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, igreja? Que as pessoas não deixam de ser para Ele quem elas são, só porque deixaram de ser para a gente quem a gente queria que elas fossem. É muito difícil compreender essa realidade, sabe por quê? Nós queremos levar um tipo de vida aonde queremos levar Deus a amar só quem a gente ama, a cuidar só de quem a gente cuidaria, a zelar só por quem a gente zelaria. E quando a gente percebe, inclusive o reverso, o quê? Deus abençoando quem nos aborrece. Isso causa uma confusão muito grande na nossa mente, sabe por quê? Porque nós temos uma perspectiva diferenciada acerca das pessoas. Acreditamos que elas só são boas o suficiente para Deus quando são boas o suficiente para a gente. Se não forem boas o suficiente para a gente, então elas também não devem prestar para Deus. Só que eu vejo muita robustez nessa igreja. Vejo muita maturidade nessa igreja. E nós vamos aprender a amar pessoas. E vamos aprender a ver Deus abençoar pessoas que nem sempre vão ser tudo aquilo que nós queríamos que elas fossem pra gente. Nem sempre vão nos servir como nós gostaríamos de ser servidos delas. Nem sempre vão ser gratas no nível de gratidão que nós achamos que elas deveriam ser com a gente. Só que Deus está dizendo pra mim e pra você: ei, não me coloca nos teus rolos. Por quê? Porque as pessoas não deixam de ser para mim quem elas são, só porque deixaram de ser para você quem você queria que elas fossem. Deus está provando isso quando Sara diz escrava e Deus diz serva. Ela diz escrava e Deus diz serva. Eu vou dizer aqui, vou te perguntar, você acha que isso é coincidência? Sara fala escrava 2 vezes e Deus fala serva 2 vezes? Presta atenção, quando chega a hora de Deus fazer justiça, coincidências não existem. É porque a medida do prato da balança de Deus é tão fiel, que o sincronismo é tão perfeito, que a gente prefere até olhar e dizer: nossa, que coincidência. Mas Deus está dizendo: estão chegando por aí dias aonde eu colocarei os pratos tão equiparados que as pessoas olharão para o que Deus está fazendo, e ao invés de dizerem coincidência, elas dirão justiça, justiça, justiça. Deita fora esta escrava, Abraão, porque o filho desta escrava não vai herdar com meu filho Isaque. Aí aquilo parece penoso aos olhos de Abraão. Abraão fica perturbado. Por que ele fica perturbado? Porque em Isaque ele conhece a fidelidade, mas em Ismael é que ele conhece a paternidade. Qual foi a primeira pessoa a chamar Abraão de papai? Foi Isaque? Quem chamou Abraão de papai? Quem correu primeiro para os braços de Abraão? Quem foi que despertou em Abraão a virilidade de saber que ele ainda era pai? Ismael. Então o relacionamento que ele tem com Ismael não é igual ao de Isaque, mas também não é inferior. Somos tendenciosos a inferiorizar relações das quais não participamos. Se não passa por mim, então não é valioso o suficiente. Se não passa por mim, então não é tão precioso o suficiente. Se não passa por mim, então não deve ser tão seu amigo assim. Porque o egocentrismo acha que uma coisa para ser valiosa tem que passar por mim. E uma Sara que só se relaciona com Isaque não sabe o preço de um Ismael. E agora nós vamos ver na Bíblia o caráter de justiça irrevogável de Deus. Desde o Antigo até o Novo Testamento. Qual, Camila? Deus não separa mães de filhos. Então se um vai embora, o outro vai também.
Agora, Agar vai ter que ter um tipo de maturidade. Talvez ela não teve, não sei, isso é muito introspecto, mas Deus está incutindo isso na nossa mentalidade nessa noite de revelação. Por que eu digo noite de revelação? Porque Deus está organizando pensamentos bagunçados hoje aqui. De coisas que estão acontecendo na sua vida e você diz, aonde está Deus? Quer saber uma delas que acontece? É quando você percebe que o apoio de Deus parece ser apoiar o opressor. Vamos lá, olha isso. Deita fora esta escrava, porque o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaque. Quem está falando aqui, gente? Sara. Quem é Sara? A mulher que está oprimindo Agar há alguns anos. Aí Deus vem e diz, Abraão, fica calmo. Não te pareça isso mal por causa do moço, do teu filho. Mas olha isso, olha isso. Olha o que Deus está dizendo. Mas em tudo que Sara, tua mulher, te diz, ouve. A impressão que dá, grosso modo, vamos mandar real? Deus, é inacreditável que o Senhor está concordando com o que Sara está fazendo. Para a gente que está de fora, quando vê parecer que o plano de Deus corrobora com o plano de quem me oprime, se eu não vigiar, a impressão que eu tenho é que Deus se associou a quem me odeia. Porque de fora, Sara diz, deita fora. E o que Abraão vai fazer? Deita fora. Mas ele não faz isso porque Sara manda. Ele faz isso porque Deus manda. Só que o que Deus manda? Ora, Deus manda fazer o que Sara falou. Então, se Deus manda fazer o que Sara falou, Deus deve estar concordando com o que Sara fez. E vamos falar, gente, vamos falar real. A verdade é que a nossa cabeça de vez em quando pira. Quando a gente vê hierarquias que às vezes fazem coisas erradas, mas parece que Deus apoia elas em detrimento de nós. E a gente diz, Deus, meu Deus, olha, Deus não fez nada. Olha, Deus viu o que... Meu Deus... Mandou embora. E Deus falou, manda. Falou, deita fora. E Deus falou, deita. Cabeça de algumas pessoas aqui estão mais ou menos assim. Camila, eu não sei. Eu estou começando a achar que o errado, inclusive, é certo. Porque parece que Deus apoiou quem errou. E eu que fiz certo, estou errado. Só que Deus não está dizendo, eu concordo com Sara. Deus está dizendo, eu vou usar o que Sara está fazendo para fazer o que eu quero fazer. Mas para quem está de fora, se você ouve Deus dizer, faz o que ela diz, parece que Deus está dizendo, eu concordo com o que ela faz. Só que Deus não concorda, preste atenção. Deus não concorda. Mas Deus vai usar isso como gatilho. Profetize isso para alguém agora e diga, Deus... Não, vamos lá, não tenha vergonha, diga, Deus está providenciando um gatilho para te liberar de um rolo. Porque se não fosse desse jeito, não seria de outra forma. Porque fugir Agar não pode. Quando ela foge, dá de frente com o muro. Então Deus não deixa ela fugir. E é maior complicação. De vez em quando parece que a gente está num sanhaço. Ficar não é bom, mas fugir também não é correto. Aí a gente faz o quê? Deus está dizendo, segura que eu vou criar um gatilho. Ela fica parada. Ela não pode fazer nada. Vai passar por um processo inconveniente? Vai passar por um processo de sofrimento? Vai. Mas também tem uma coisa. Quando ela quer fugir daquilo que ela carrega, Deus não abre a porta. Porque Deus não abençoa a fuga. Mas quando ela fica e espera a hora certa, Deus prepara a despedida. Sabe o que é a despedida? Deus está dizendo, se você segurar a pressão, eu fecho a fuga e abro o teu destino. Eu abro o teu destino. Olha isso, gente. Ele diz, Abraão, pode liberar. Aí Abraão acorda no outro dia de madrugada, antes do sol se levantar. Pega um odre de água, que deve ter no máximo 15 litros. Que era o suficiente para ela carregar com apenas a ajuda de um ombro. Coloca na outra bolsa um pão e libera ela e o menino. Se isso vai para a vara de família esse ano, Abraão estava complicado. Com tudo que ele tem, dá para ela água, pão e ainda o menino? O texto diz que ela pega. Olha essa humildade, gente. Porque quando você sai, quando você é quase expulso, despedido do lugar que você
Só ajudou? Se você não vigiar, o orgulho diz, larga isso aí. Só que ela segura por causa do menino. E ela sai. E o texto diz mais uma vez errante. Por que o texto diz errante? Porque Agar estava errada? Não. Porque errante significa quando você tem que sair sem saber para onde você está. Era o caso dela. Ela tem que ir, mas não sabe qual é a direção. Porque não se programou para aquilo. Quando Deus usa um gatilho para te livrar de uma situação de anos, nem sempre o caminho vai ficar claro. Só que você tem que passar pelas portas que Deus está abrindo. Ela sai com o menino, pão, água e vai, errante. Ela pensa que está errante, mas ela nunca esteve tão certa. Quando chega a hora de Deus recomeçar, qual foi a palavra que eu usei? Qual é a palavra que eu usei? Recomeçar. Tudo fica muito esquisito. Por quê? Porque Deus vai usar você. Deus vai atrelar a você as pessoas que não podem se desvencilhar de você, sua família, seu marido, seus filhos. Mas Ele vai te levar por um caminho completamente desconhecido. E por não saber que caminho é esse, você terá a sensação de que está errado e de que está perdido. Mas Deus está dizendo, ei, você não está perdido, eu só estou recomeçando. Sai ela e vai parar agora num novo deserto chamado Berseba, que eu chamo de lugar de recomeço. Por quê? Porque o texto diz que ela chega, e agora neste deserto a água do odre acabou. Agora olha isso, a água do odre acabou, ela anda mais um pouco, não tem mais água, não tem mais pão, não tem mais nada, mas ela para achando que vai morrer diante de um poço. Presta atenção, quando ela dá tudo por perdido, ela pega o menino, coloca debaixo de um arbusto. O texto diz que ela se distancia dele cerca de um tiro de arco de flecha. Por quê? Porque ela não queria ver morrer o menino. Ela não queria ver morrer o menino. Aí o texto diz que ela se distancia cerca de um tiro de arco de quê, gente? De quê? De flecha. É uma medida raríssima para aferir distâncias no Antigo e no Novo Testamento. Na verdade, tirando esse texto, eu só encontro mais uma vez em Eliseu. Depois eu não encontro mais, porque na verdade é uma medida tão longa de distância que as pessoas quase não usavam. Quando Jesus precisava tomar distância dos seus discípulos, o texto diz que o termo usado era um tiro de pedra, coisa de uns 3 metros, 4 no máximo. Agora, um tiro de arco significa uma distância muito longa. E por que tem que ser muito longa? Porque ela jura que vai morrer. Ela jura que o menino vai morrer. E o menino é o filho. Então ela deixa ele lá embaixo e não quer ouvir o choro, não quer ouvir o gemido. Porque se mãe ouvir o choro, socorre. Se mãe ouvir o choro, ela volta. Então ela não quer ouvir. Ela vai para longe o suficiente. Muito longe. Muito longe. Mas Deus está dizendo, não há distância que te coloque longe o suficiente do que eu te fiz gerar. Deus está dizendo, se você não ouvir, eu vou ouvir. Se você não descer, eu vou descer. Deus está dizendo a alguém, você não vai fugir. Não de novo. Você vai recomeçar. Olha isso, gente. O menino está lá embaixo, ela se distancia dele, a água do odre acaba. E ela pensa, acabou. É o fim, é a minha morte, é a morte dele, é a morte de todo mundo. Aí ela deixa o odre, vai para o chão e chora. Aí o anjo aparece e diz, que tens, Agar? E em versões mais antigas vai dizer assim, por que choras, Agar? Rapaz, tem hora que o céu parece até que é engraçado. A mulher está com o filho chorando debaixo de um arbusto. A mulher está sem água dentro do odre. Despedida na madrugada, andou a noite inteira. Agora já está virando quase o dia. O anjo está vendo ela chorar, desce e pergunta, por que choras, Agar? Dá vontade de dizer, você está de brincadeira comigo? Não, mas veja, a perspectiva do anjo e não de Agar. Ele não entende por que ela está chorando. Ela está chorando porque não tem água. E se não tem água, ela pensa que vai morrer. Quem está entendendo, diga amém.
Só que o anjo está falando com ela diante de um poço. Agora responda, ela está vendo? Ela está vendo? E eu vou lhe dizer, não houve mágica. Deus não criou o poço na hora, o poço já existia. Então olha como é que o lugar que ela parou achando que ia morrer já tinha a providência para o novo ciclo começar. Só que ela não via. E por que ela não via? Porque às vezes a gente fica tão agarrado ao que perdeu, tão agarrado ao que passou, que não consegue analisar o que está diante de nós. Responda com inteligência agora, responda com inteligência. Aonde cabe mais água, num cântaro ou num poço? Bora, gente, num cântaro ou num poço? E Deus está dizendo, quando o anjo chega e diz: por que choras, Agar? Para ele não faz o menor sentido. Por que tu choras por um cântaro de água quando tu está diante de um? Deus está dizendo, tu tens chorado por coisas que passaram, e é isto que está te impedindo de ver o que eu coloquei diante dos teus olhos. Olha isso, gente. Alguém diz assim: Camila, mas você não tem noção do que eu perdi. E eu, se eu te disser que você não tem noção do que ainda vai ganhar? Eu vou falar bem rasgado e todo mundo vai entender aqui, ó. Presta atenção. O que Deus tem para colocar diante de ti é tantas vezes maior do que o que você perdeu. Eu vou falar de novo. O que Deus colocou diante de ti é tantas vezes, infinitas vezes, tão maior do que o que você perdeu, que você vai ficar sem graça de ter chorado pelo que deixou para trás. Ele é maravilhoso. Ele diz: Agar, o que você tem? Levanta, pega o odre. Ai, irmãos, isso aqui é uma lição preciosa. Pega o. Quem deu esse odre para ela? Esse odre veio da casa de quem? E às vezes, tudo que eu quero é esquecer de onde eu vim. Tanta dor aquilo me fez. Só que presta atenção. Só consegue pegar a água do poço quem tem na mão? Odre. Lembra de Jesus dizendo: estou com sede? E ela dizendo: mas como é que você vai beber se você não tem vaso? Ele estava disposto a beber do dela, João 4. Agora veja, ela só vai ter condições de dar de beber água para o menino e beber água e não morrer, porque a água do odre acabou, mas ela continuou levando o odre. Sobre a esperança de que encontraria água em algum lugar. Agora pensa se Agar é uma translocada orgulhosa. Pensa se ela é uma iracunda leviana. Pensa na hora da ira, ela pegando o odre. Porque se olha para o odre, lembra da despedida. Se lembra da despedida, lembra quem despediu. Se lembra quem despediu, lembra de Abraão. Se lembra de Abraão, vai lembrar de Sara. E se a gente não vigiar na hora da ira, a gente pega o odre da história que a gente escreveu e a gente arrebenta no chão. Porque a gente não quer lembrar de onde saiu. Não quer lembrar de quem nos feriu. E se na hora da ira a gente não vigia, a gente não conta para ninguém de onde a gente veio, a gente não conta para ninguém a história que viveu, porque ela fala muito mais sobre o sofrimento do que sobre o nosso triunfo. Só que Deus está dizendo: ei, por mais que vez ou outra te humilhe, por mais que vez ou outra isso te constranja, não desperdice o odre. Porque Ele não fala só de onde você veio, Ele fala por onde você vai recomeçar. Oh, meu Deus! Ela pega aquele odre, enche de água. E é aquela água que vai salvar a vida do filho. Agora, gente, se ela mergulha no poço, ela não tem como voltar. Se acontece um milagre e mina a água de outro lugar, se ela pega na mão, ela se distanciou até chegar lá, a água já acabou. Teve que ter o odre. Deus está dizendo: você não tem que fingir que não viveu o que viveu para chegar onde eu vou te colocar. Pelo contrário, você tem que separar as coisas e continuar carregando o odre. Não jogue fora o odre. O que é o odre? O odre é a tua história. O que é o odre? O odre são as pessoas que fazem parte dela. Tem gente hoje que nem fala mais com você, mas estão lá no odre. E não deixaram de ser para Deus só porque deixaram de ser para nós. Mas também nós não deixamos de ser para Deus só porque deixamos de ser para elas. Ela pega o odre, dá de beber o menino.
O menino se levanta. E aquele lugar que era um lugar de agonia, quem ainda está me ouvindo, diga amém. Aquele lugar que era um lugar de angústia, sabe o que aquele lugar vai se tornar? O lar deles. Esse momento da vida que você jura que é o seu fim, Deus está dizendo, e se eu te disser que esse lugar ainda será o seu lar? Esse ambiente seco, árido, aonde parece que a morte te rondou. Esse ambiente familiar, aonde parece que a desgraça te visitou. Essa angústia, onde parece que você vai sepultar mais alguém todo dia. Deus está dizendo, eu sei que agora parece impossível, mas e se eu te disser que este lugar ainda vai ser a terra da tua prosperidade, ainda vai ser o lugar da tua superação, ainda será a área do teu milagre, ainda será a área da tua especialização. Deus está me usando agora para dizer a alguém, ei, este deserto não é onde você morre, este deserto é onde você supera aquilo que quis te matar. Este deserto é o lugar do teu recomeço. Levante a sua mão, eu estou profetizando. O ano de 2021 será um ano de recomeço em áreas que estavam esquecidas. Deus vai inaugurar uma coisa nova e maravilhosa. Chega de atribuir a coincidência coisas, gente, que Deus está atribuindo à manifestação da sua palavra e da sua justiça. Sabe o que Deus está dizendo para mim através da vida de Agar? Ele está dizendo, conheço Sara, conheço Abraão, mas também conheço Me parece que Deus veio no culto dessa noite para olhar de frente para algumas pessoas e dizer, fique calmo, porque eu também conheço você. A Bíblia diz, por 3 coisas se alvoroça a terra, disse Salomão. Ele diz, a escrava quando reina, a serva quando fica herdeira da sua senhora, e a desprezada quando casa. O que é alvoroço? É burburinho. Quando aquela irmã que já passou dos 40 diz, vou casar, todo mundo fica, menina, tu não acredita. Olha o que acontece, entendeu? Quando alguém é mordomo, muitos andam da casa de alguém, e quem é? É o Zé, que não tem nada. Daqui a pouco o patrão vai embora, não tinha família, pega a fortuna inteira e de vez de fazer filantropia, coloca tudo na mão do Zé. Ah, meu irmão, vira a notícia na cidade. Deus está dizendo para as pessoas que estão me ouvindo hoje, eu vou fazer na sua vida, nesse lugar de incômodo, algo que você não imagina. Algo que vai alvoroçar a terra. Levante a sua mão, porque eu não estou falando o que eu quero, eu estou falando que Deus está me dando ordem. E Deus está dizendo para algumas pessoas, o que eu vou fazer na tua história vai causar um alvoroço. O que eu vou fazer na sua história vai alvoroçar a gente lá no Nordeste. O que eu vou fazer na sua história vai alvoroçar a gente na tua rua. Porque eu vou entrar por um caminho que ninguém espera. E as pessoas vão ficar impressionadas como tanto que eu te conheço. Agora olhe, gente, não é coincidência, o texto diz, cresceram ali, prosperaram ali. E o texto diz, e o menino cresceu e se tornou flecheiro. Complete aí, o menino cresceu e se tornou? Pelo amor de Deus, Ismael, você pode ser o que você quiser. Você está livre. Sua mãe também Deus fez livre. Você pode ser o que você quiser. Se ele prosperou, poderia ser construtor de tendas, dirigente de gado, pastor de ovelhas, arquiteto, e algumas dessas coisas ele até foi. Mas o texto diz que crescendo, gente, podia ter sido, falando a grosso modo para todo mundo entender, médico, advogado, juiz. Mas o texto diz que crescendo se tornou, vem gente, para a gente fechar junto, se tornou. O texto diz que quando a mãe dele jurou que ele ia morrer, se distanciou dele cerca o quê? Aí o texto agora diz que o menino cresceu e se tornou o quê? A mãe dele disse que quando ia morrer, se distanciou o quê?
E quando ele cresceu, ele se tornou o quê? E a mãe dele pensou que ele ia morrer e se distanciou dele o quê? E quando ele cresceu, ele se tornou o quê? Olha para alguém com muita seriedade e diga: nada disso é coincidência. Olha para mim. Essa depressão que você está atravessando não é coincidência. Essa síndrome do pânico que você está lutando contra não é coincidência. Ter sido traída justamente na área que você foi traída não é coincidência. Está passando uma decepção na área que você está passando não é coincidência. Ter feito o caminho que você fez até chegar o dia chamado hoje, Beta, não é absolutamente nenhuma coincidência. Deus está dizendo: ei, a medida que você usou para aferir a sua morte, perceba, não era a sua morte, era o que então? Alguém pensa, é a distância da morte, e Ele está dizendo: não, é a distância do treinamento. Por quê? Porque aquilo que não te mata, você supera. E quando você supera, você se torna especialista. Deus trouxe gente aqui para dizer: ei, essa situação não é para te matar, é para você ensinar para as pessoas como se vence. Aquilo que juraram que era a morte de Ismael se tornou a especialização da sua carreira.